O filme de Castelo Infinito é um sucesso absoluto e muito se deve ao Akaza e a presença dele não só neste longa, como também no universo inteiro de Kimetsu no Yaiba. E nesse vídeo aqui eu vou falar dos motivos que fazem o Akaza ser o melhor antagonista dessa obra, de forma assim praticamente indiscutível. Você pode até preferir outro por ser mais forte e tudo mais, mas o melhor é o Akaza e os motivos serão ditos neste vídeo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora de vídeo pra falar sobre o Akaza e sobre os motivos que tornam ele o personagem, um dos personagens mais cativantes da obra e disparado o melhor Oni de todos, não só entre os luas superiores, mas entre todos os Oni que já apareceram. Esse vídeo aqui vai ter spoiler de Castelo Infinito, vai ter spoiler do passado do Akaza, que é muito importante pra gente fazer tudo isso daqui, então se você ainda não assistiu, eu sugiro que assista primeiro, porque o choque de ver tudo pela primeira vez também é muito interessante. Deixo claro aqui também que eu não li o mangá, tem inclusive teorias das coisas que vão acontecer mais pra frente, mas eu não sinto vontade de falar, porque quem lê o mangá já vai falar se tá certo, se tá errado, eu não tô afim de saber. E pra mim foi uma grande surpresa o passado do Akaza, porque eu já tinha ouvido falar que era o mais triste de todos, mas não sabia as circunstâncias disso e me surpreendeu de forma positiva. Até no vídeo de análise do filme eu falo que foi o melhor dos flashbacks, o que eu mais gostei também, por ser direto, né, por não ficar interrompendo toda hora. Ele começa e termina na mesma cena ali, digamos assim, né, sem ficar indo e voltando pra luta. Bom, o primeiro ponto de todos é que o Akaza, ele não consome, a gente nunca viu ele enfrentando e consumindo pessoas frágeis, né, vulneráveis, e por isso até que ele odeia o Doma. Porque o Doma, além de fazer tudo isso, ele tenta convencer o Akaza a fazer igual. Uma outra coisa é que ele não suporta os outros Oni também. Esse é um outro ponto que torna ele diferente da galerinha que anda com ele. Ele tem o respeito do Lua 1, né, isso daí já é importante, mas ele não suporta, tanto que ele queria transformar o Rengoku em um Oni, porque ele respeitou o Rengoku no meio da luta entre os dois, isso aí também é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, e queria tornar o Rengoku o rival eterno dele, aquela parada meio Black Clover do Asta e do Yuno, que seria um melhor amigo para lutarem um contra o outro, ali, literalmente. E esse ponto também do respeito é interessante, porque além de ele só enfrentar aqueles que podem combatê-lo, ele mostra um respeito ao perguntar o nome dessas pessoas. E isso tem a ver também com o passado dele, porque a gente descobre que o Kenzo, quando acolheu o Akaza e respeitou o Akaza pela força dele, perguntou o nome dele, que era Hakuji, né? E o Akaza não quis falar, tanto que quando ele chega pra apresentar o Akaza pra filha dele, ele fala, ó, tenta descobrir o nome dele, porque ele não quis me falar de jeito nenhum. E aí isso volta meio que como uma memória muscular do corpo do Akaza, que não lembra da vida passada dele, de quando ele respeita alguém no meio da luta, ele querer saber o nome dessas pessoas. É meio que um remorso ali, uma lembrança que ele não gosta de ter, um arrependimento, né? De ele não ter feito isso quando ele foi respeitado por alguém. Esse é um ponto bem legal também. Outro ponto que precisa ser reforçado nesse vídeo é que o Kekijutsu dele é simplesmente justo. Ele é basicamente artes marciais e ponto final, não tem ar venenoso nem nada do tipo que acaba enfraquecendo o seu oponente para você ter uma luta mais fácil. Não, ele tem meio que um instinto superior ali, que ele sente os ataques das pessoas, ele sente os pontos vitais. É sim um Kekijutsu meio roubado, meio poderoso, mas é justo, porque é uma arte marcial pura. A gente viu outros personagens atingindo esse nível de habilidade através de treinamento, então não é nada extremamente roubado não. Ele é um cara extremamente habilidoso, que fez por onde, e tem um Kekijutsu também dessa forma, que é muito bom de se ver em cenas, né? Ele tem as lutas ali surreais, e não é algo sujo, assim como alguns outros Onis têm, aqueles Kekijutsus que ajudam eles a se esconder, a enfraquecer o oponente, nada do tipo. É só pela força própria do Akaza e ponto final. Se alguém conseguir combatê-lo, beleza. Se não der, não deu. O cara é muito forte. E por isso que ele é o Lua 3, inclusive. Outro ponto aqui é que ele aceita a derrota quando ele perde pro Tanjiro, mesmo podendo voltar à luta, né? Então naquele momento ele já estava regenerando a cabeça dele, poderia então voltar, derrotar o Gyu e o Tanjiro, porque os dois já estavam completamente fora de combate, mas ele aceitou a derrota. Teoricamente, se cortar minha cabeça, eu perco. Ele cortou minha cabeça, eu tô aqui ainda de pé, ainda consigo lutar, mas em teoria, como ele conseguiu, eu perdi. Então ele aceita a derrota, ele elogia o Tanjiro e ainda dá aquele sorriso de alívio pro Tanjiro, que é uma parada que me emocionou e talvez quase me emocionou agora de novo, tá? Eu dei uma segurada boa aqui. Mas
Todos esses pontos tornam o Akaza um personagem difícil da gente desgostar, mesmo ele tendo feito o que ele fez com o Rengoku, que é um personagem dos mais amados de toda a série. E calma que ainda tem mais. Esse ponto dele conseguir lutar sem cabeça também mostra um poder absurdo, né, que os outros Onis não demonstraram. Eu não sei se o Lua 1 e o Lua 2 também vão conseguir fazer isso, mas o Akaza evoluiu a um ponto que a gente só viu o Muzan tendo na obra até esse momento que o anime está, né, de conseguir sobreviver mesmo sem a cabeça. O Akaza poderia ter regenerado a cabeça dele, e aí a única fraqueza dele a partir daquele momento seria o sol, né? Tanto que, se eu não me engano, ele para na frente, não sei nem como tinha um sol no Castelo Infinito ali, mas ele para na frente de uma luz e aí ele começa a sumir, né? Então, além dele negar a regeneração naquele momento, porque ele sentiu que ele tinha sido derrotado, e também por ele lembrar do passado dele e ser acolhido pelas pessoas que ele um dia amou, né? Onde quer que ele tenha ido. E eu acredito que ele foi realmente para o paraíso porque ele obteve a sua redenção, ele fez tudo na vida humana dele para proteger aqueles que ele amava, e na vida de Oni dele, que ele fez coisas desprezíveis, ele ainda mantinha esse senso moral aí de enfrentar apenas aqueles que poderiam combatê-lo. Né? Ele sempre tá falando, quando ele encontra alguém, ele sempre fala: não sei quanto tempo eu enfrentei um Hashira da água igual você. Já enfrentei Hashira de não sei o que, já acabei com não sei quantos Hashira. É sempre Hashira, é sempre gente que tem um nível de combate pra tancar o Akaza, pelo menos por alguns minutos, tá ligado? Mas não é alguém extremamente vulnerável que ele vai chegar lá e vai acabar com a pessoa sem nenhum tipo de chance de defesa. E o ponto final aqui, que é aquele ponto bonitinho, né, é que o Kikijutsu do Akaza e muitas coisas que movem o Akaza, elas têm uma conexão silenciosa com a vida passada dele, silenciosa pelo fato dele não lembrar, mas mesmo sem lembrar, essas coisas estão ali. Tem o mesmo formato da presilhinha da Koyuki. Outra coisa também é que tem a cena lá dos fogos de artifício que o Akaza olha e talvez ele nem saiba o motivo dele estar sentindo tamanha paz, mas ele está sentindo tamanha paz. Tem isso que eu falei também do nome. Ele pergunta os nomes daqueles que ele respeita, porque quando ele era humano e perguntaram o nome dele, uma pessoa que o respeitou e que o acolheu, ele não quis falar, né? Então ele guarda esse arrependimento de uma forma que, mesmo sem lembrar da vida passada, o corpo dele quer saber o nome daqueles que ele respeita. E a sua vontade de ser o mais forte, ela meio que evoluiu para uma forma meio banal por ele não lembrar do passado, mas ela vem do grande trauma da vida dele, que foi não ser forte o suficiente, ou não estar presente, não conseguir proteger as pessoas que ele amava, o pai, o Kenzo e a Koyuki, né? Então ele guarda isso também, de novo, tudo isso, gente, apenas numa memória muscular, uma parada mais ou menos para quem tá vendo One Piece agora, que aconteceu com o Kuma, né? Ele não deveria ter mais consciência para proteger a Bonnie, mas mesmo assim ele teve. Né? O Akaza não tem lembrança nenhuma da vida passada dele. Mais de 100 anos já passaram. Então, tipo assim, ele viveu mais como Oni do que como humano. E no momento em que ele é tornado Oni, o Muzan arrebenta o cérebro dele. Ou seja, ele não lembra de nada. Ele não tem um cérebro para ter as memórias, sabe? E mesmo assim, ele tem essas vontades, ele tem essas conexões com as vivências que ele teve quando era um humano, né? E até por isso que ele meio que sente uma repulsa maior pelo Tanjiro, porque o Tanjiro lembra ele do Kenzo, que foi uma pessoa que o ajudou a ser mais humano, né? No momento em que ele era visto já como uma criança Oni, desde sempre, teve aquela pessoa que viu a humanidade nele. E pelo Tanjiro fazer algo parecido, é que ele também desgosta um pouco do Tanjiro, sente algo estranho, né? É um sentimento que ele não queria ter. Não é que ele odeia o Tanjiro, mas é que ele lembra de uma pessoa que ele gostava. Então talvez ele sinta alguma empatia pelo Tanjiro, e isso não é coisa de Oni sentir, tá ligado? Então por isso que ele queria terminar o Tanjiro de qualquer forma. Outra coisa ainda da relação dos ataques do Akaza com a Koyuki, além do padrão do Kikijutsu dele, ser o da presilhinha dela, é que os ataques dele têm um estilo de fogos de artifício também, né? Que foi uma promessa que ele conseguiu cumprir para ela, que ele falou que eles assistiriam os fogos e ele realmente conseguiu levar ela. E todas as vezes que ele viu esses fogos depois, o corpo Oni do Akaza deve ter sentido uma paz que ele odiava sentir, que ele não sabia explicar, mas no fundo ele sentia a Koyuki perto dele assistindo aquilo também. E a parada que eu falei lá dele não enfrentar os vulneráveis, em Mugen Train ele enfrenta o Tanjiro, ele vai pra cima do Tanjiro, mas ali ele estava seguindo uma ordem direta do Muzan. O Kokushibo falar que o Akaza poderia superá-lo também já é outra parada que mostra, em termos de força, o quão longe o Akaza podia ir. Então a gente tem aqui um feito que só o Muzan conseguiu, então colocaria o Akaza já um nível acima do Doma, ele já poderia, adquirindo essa capacidade de sobreviver sem a cabeça, ele já poderia recuperar ali o posto de Lua 2, né? E ainda tem o respeito do Kokushibo, que fala que via no Akaza a possibilidade dele ser derrotado.
né? Então ele poderia também derrotar o Lua 1 e ele tinha uma habilidade que apenas o Muzan tem, que é o criador de todos eles. Então, além do Akaza ser o personagem mais interessante e com mais profundidade, ele ainda tinha sim potencial para se tornar o Lua superior mais poderoso de toda a obra, caso ele quisesse continuar nessa jornada. Eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se gostou, comenta aqui, curte e também fala qual do Lua entre os Onis de Kimetsu no Yaiba é o seu favorito, independente de ser o mais bem desenvolvido, mais forte, tudo mais. Comente aí o seu favorito também. É nóis, pessoal, valeu!